confronto contra hoje o melhor time do futebol carioca, dentre os 3 melhores times do futebol brasileiro. Aquela questão de você ser competitivo, a gente tem falado muito sobre isso, ser competitivo dentro de campo. Ninguém perde ou ganha antes de entrar em campo. A diferença é o pé canhoto. Porque o pé canhoto e a velocidade que o Ayrton Lucas tem, que são as 2 principais características dele, ele é um jogador que tem arranque, ele tem explosão, permitem ao Flamengo ter uma jogada mais aberta pelo lado do campo. Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Cara, separei aqui para vocês 2 vídeos top, Jogo Aberto e ESPN Brasil. A Renata Fã e Denilson falaram do Fla-Flu e na ESPN Brasil os caras falaram bastante de Fla-Flu, o novo contratado do Mengão, o Ayrton, e também a possível saída do Diego Alves do Flamengo, porque o Flamengo está contratando outro goleiro e ele está insatisfeito no Flamengo. Então, assista o vídeo até o final, não pula uma parte sequer e deixa o like aí para ajudar a gente, cara. Muito obrigado a todos vocês que têm ajudado bastante o nosso canal aqui com likes, comentários e também compartilhando os nossos vídeos, né? Se você gostou da contratação do Ayrton Lucas, comente aqui no vídeo, quero só saber a sua opinião, tá bom? Quero dar os créditos de vídeo para eles. Grupo Bandeirantes de Comunicação, canal Jogo Aberto, link na descrição. E também Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. No primeiro comentário fixado eu deixei o link do Gávea News, o nosso parceiro, o melhor site de notícias do Mengão. Lá já tem essa notícia do Diego Alves, hein? Dá um pulinho lá depois para vocês assistirem. Cara, aqui no primeiro comentário fixado tem o link do Gávea News para você se cadastrar e receber as notícias do Mengão por WhatsApp. Clique no link, cadastre-se e você vai gostar pra caramba. Vai ficar bem informado quando o assunto é Mengão, tá bom? Simbora aqui pro vídeo, galera. Vamos lá. Fala aí, Renata. Tem Fla-Flu, decisão do Campeonato Carioca, Flamengo treinando quietinho, de boa, e o Fluminense tendo que reverter esses últimos resultados ruins. Yes! Chega de tempo livre, vai começar a maratona de jogos. Amanhã, a primeira final do Campeonato Carioca contra o Fluminense no Maracanã. Sábado, a grande decisão. Ontem, o Flamengo conheceu o adversário da terceira fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Altos do Piauí e decide em casa. Recebeu até uma alfinetada da equipe rival. Como Será assim? que vamos usar verde contra o Flamengo? Assim como o Palmeiras na final da Libertadores? Boa Antes sorte, de pensar amigão. no mata-mata, tem estadual. E o português conta com o retorno do atacante Bruno Henrique, recuperado de luxação no ombro. O lateral direito Rodinei, com desconforto na coxa, virou dúvida. E no meio das finais tem reforço chegando. Ainda não é o goleiro a prioridade do clube na temporada, mas o setor da defesa ganha mais um componente. Ayrton Lucas, lateral esquerdo que estava no Spartak de Moscou, chega daqui a pouco no Rio de Janeiro para assinar com o rubro-negro por empréstimo até o fim desse ano. O jogador foi revelado pelo Fluminense. Era companheiro de Pedro no tricolor. Ayrton chega com uma lesão que não é considerada grave no pé e será reavaliado ainda hoje. Estou com um pouco de dificuldade para caminhar, mas estou focado aqui na recuperação, né? Sei que é um momento difícil, mas espero estar correndo bem essa recuperação aqui para voltar o mais rápido possível. O Fla tem só até sábado para inscrever jogadores na fase de grupos da Libertadores. A gente está discutindo direita e esquerda aqui. Loura é esse problema. Não, Não adianta. uma certa dificuldade. Agora, vamos falar de Fla-Flu pelo seguinte. Um pouquinho, né? Eu admito, não tenho problema com isso. Tenho problema, mas admito o problema. Tá zoeira. Ô, Dedê, vamos falar um pouquinho de Fla-Flu, porque a gente sabe que no Campeonato Estadual, no confronto entre as duas equipes, o Fluminense no finalzinho levou a melhor, então o Flamengo, além de tudo, está engasgado com esse resultado, sabe que pode ganhar o tetracampeonato estadual, Sim. Enfim. O Flamengo é aquele time de qualidade, com mais opções, mas o Fluminense se dá bem jogando contra o Flamengo. Se dá bem, só que eu acho que o Abel está pressionado, né? Acho que é um jogo bem importante, principalmente para o Abel. O Abel nunca foi unanimidade, não que eu concorde com isso, porque eu não concordo. Acho que o trabalho do Abel é um trabalho muito bem feito. Lembrando do início do Campeonato Carioca, ele foi muito questionado.
Lembro que ele deu uma declaração falando que ele tomaria a decisão da cabeça dele e tudo mais. Daí pra frente o time começou a vencer, ganhar. Veio a eliminação na pré-Libertadores, isso prejudicou demais o trabalho dele. Agora ele tem esse confronto contra hoje o melhor time do futebol carioca. Dentre os 3 melhores times do futebol brasileiro. Aquela questão de você ser competitivo. A gente tem falado muito sobre isso, ser competitivo dentro de campo. Ninguém perde ou ganha antes de entrar em campo. Mas eu acho que o Fluminense entra mais pressionado por causa de toda essa situação de pré-Libertadores. Boa, Cícero. E aí a gente tem, olha só, o retrospecto recente em finais, tá? Foram 5 decisões, aí contando 3 finais no Carioca, também uma Taça Guanabara e uma Taça Rio. Foram 5 vitórias do Flamengo e 3 empates. O Fluminense, então, a gente já vai ver lá embaixo, ó, ficou com 1 título, o Flamengo com 4. Então, apesar de um retrospecto em jogos aí recentes, bem talvez favoráveis ao Fluminense. Mas aí no Brasileiro, né, Bruno? Contando, exato, né? Quando a gente fala ali de título de decisão, aí a vantagem do Flamengo é maior. Vou chamar o Pedro Henrique Torre, que já está no Maracanã, já chegou hoje para ficar até domingo lá. Acampou. No Maracanã? Direto. O tempo inteiro? Direto. Reservamos ali um camarote, suíte presidencial. Não faz isso com o Pedro. É um privilegiado esse cara. Cobertor, edredom, porque o ar-condicionado lá no camarote... É frio? E no caso, eu espero que ele tenha um boné também, né? Porque ele tá no sol ali. Ô, Pedro, os rubro-negros, eles já estão pensando assim, na final do Campeonato Carioca ou nos reforços para a sequência da temporada? O que é que mais chama a atenção dos rubro-negros nesse momento? Tudo bom, Bruno? Boa tarde para você, Marra, Eugênio, todos os amigos que acompanham a gente no Sport Center. Olha, acho que dividido, vai meio a meio aí, hein? Porque o pessoal fica de olho nos reforços para a temporada, né? Não pode ser muito diferente. A Libertadores está chegando aí, a inscrição acaba daqui a pouquinho para a primeira fase de grupos, né? A gente chama de primeira fase, para o Flamengo seria uma primeira fase, até o dia 2 de abril. E tem esse Campeonato Carioca, a decisão, o Flamengo mais uma vez, uma decisão contra o Fluminense, em busca do tetracampeonato inédito, então fica meio dividido. O Flamengo não pode pensar em perder, porque também imagina perder uma decisão para o Fluminense, o caos que não levaria ali para o ninho do urubu, Bruno. E aí a gente tem também, né, Pedro, uns números que mostram... Números não, né? Um retrospecto recente de contratações, né, por parte do Flamengo, ali de jogadores que estavam ou que nasceram no Fluminense, Eugênio. A gente vai ver aí, porque o Ayrton é mais um e é bom lateral, não é, Eugênio? Muito bom jogador, ofensivo, né? Ele é mais um ala do que um lateral, mas isso se encaixa no que o Flamengo tem feito de futebol, né? Jogando com 3 zagueiros e liberando o ala para ser muito atacante. Gerson, Pedro, Kennedy, Marinho, Ayrton Lucas, é um histórico que tá claro. O Fluminense é um grande formador de atletas, forma com muita quantidade jogadores de bom nível, e o Flamengo hoje tem dinheiro para buscar esses jogadores que vão cedo para a Europa, né? Saem muitos jovens do Fluminense e nem todos eles se estabilizam no mais alto nível do mercado europeu. O Flamengo tem condições de buscá-los de volta. Você gosta, Mar? Então, é uma situação de mercado, né? Acho que o ideal seria, pensa com o olhar do Fluminense. É claro que é chato. Você forma um jogador, tudo, mas você acaba depois vendo o jogador jogar contra o seu clube. Só que é uma situação, como já disse o Eugênio, financeira também, né? O Fluminense acaba tendo a necessidade de vender antes. E o Flamengo, como é hoje um clube muito forte no mercado, compra esse jogador, né? E eu gosto do Ayrton Lucas. Acho que ele ajuda bastante. Ele já foi muito bem no Fluminense. Teve uma fase de crítica, exatamente porque não conseguia marcar bem. Mas pensando na ideia, né, do Paulo Souza, ajuda muito. Porque volta para um 4-4-2, ou para uma linha de 4. O Felipe Luiz, né? Ok. Mas sem o Felipe jogando como um zagueiro pelo lado esquerdo, acho muito bom reforço. Até porque, o Pedro, ali tem rodado, né? Se o Felipe for esse zagueiro pela esquerda, ali já foi Everton Ribeiro, é Lázaro, às vezes Vitinho. Então o René já perdeu espaço, então ele entra nessa disputa, Pedro. Certamente, Bruno. Pode chegar até com um certo status de titular aí, a gente pode imaginar o Ayrton Lucas, né? Ele deve desembarcar daqui a pouquinho aqui no Rio de Janeiro, fazer os exames. Ele vem até de uma lesão lá na Rússia, mas o Flamengo tem informação de que não é grave, então ele deve retornar já em abril. Então o Flamengo vai examinar, claro.
As conversas acontecem há cerca de 10 dias, mais ou menos, com o Spartak. Aqueles russos, assim, fazendo aquele jogo duro, liberar por cerca de 3 meses, mais ou menos, o jogador. O Flamengo não tinha interesse nesse sentido. Pediu, claro, conseguiu que fosse até dezembro um empréstimo sem ônus e aí, assim, um valor definido pelo Ayrton Lucas, tentando descobrir ainda qual vai ser esse valor. O Flamengo com valor fixado para, se o Ayrton Lucas de fato for totalmente aprovado, o Flamengo fazer aquele investimento em dezembro para permanecer com ele em definitivo. Paulo Souza aprovou totalmente o nome do jogador porque, de fato, Felipe Luiz, lateral esquerdo, mas tem essa função de zagueiro. O Ramon não tem sido aproveitado pelo Paulo Souza, basicamente não foi aproveitado nessa temporada. O René, mesma coisa, não tem sido aproveitado também. Então fica uma situação mais difícil. O Flamengo precisava mesmo de um reforço para essa posição, porque, como você disse, foram utilizados ali o Lázaro, que é um meia atacante, um ponta também. O Bruno Henrique chegou a ser utilizado no primeiro jogo da semifinal contra o Vasco, né? Saiu até no intervalo com uma luxação no ombro esquerdo. Então o Ayrton Lucas é mais da posição, é bem um ala mesmo. O Flamengo viu como uma ótima oportunidade mesmo de mercado. Fez aquele desenrole com os russos, como a gente diz, e aí vai conseguir trazer esse jogador, um bom reforço para o restante aí da temporada. Flamengo atacando aos poucos, assim, reforçando para o técnico Paulo Souza. Fala, Eugênio. Como o Pedro Henrique Torre colocou, o Flamengo vem usando ali, quem se notabilizou por jogar bem naquele espaço é o Lázaro. Que não é um jogador da posição. Mas o Flamengo, o Paulo Souza, ele tem mudado as posições dos jogadores. Os jogadores da posição, o Felipe Luiz virou zagueiro, o René não joga, o Ramon não joga. Qual é a diferença? Mas o Lázaro está jogando bem, tá. Tem criado situações e tal. Não acho que nenhum deles vai jogar todas as partidas. A diferença é o pé canhoto. Porque o pé canhoto e a velocidade que o Ayrton Lucas tem, que são as duas principais características dele, ele é um jogador que tem arranque, ele tem explosão, permitem ao Flamengo ter uma jogada mais aberta pelo lado do campo. Porque o Flamengo afunila muito o seu jogo, naturalmente, e você tem um destro jogando pela esquerda de ala, um meia, ele não vai no fundo levar essa bola para tentar a jogada, ele vai trazer para dentro. O Ayrton Lucas tem a capacidade de, pelo fato de usar o pé canhoto e ter velocidade, chegar ao fundo e cruzar. E melhora a vida dos meias com isso. Sim, e abre o campo, né? Facilita para o Flamengo gerar a situação. Que é o que às vezes ele gosta do Rodinei pela direita. Sim, ou o Mateuzinho. Só que eles não estão no nível que o Ayrton Lucas tem, tecnicamente falando. De tentar essa jogada mais aberta para dar essa possibilidade de ocupar mais e abrir mais a defesa adversária. Sobre o lance do mercado, vamos entender muito da chiadeira da torcida do Fluminense com a venda do Luiz Henrique. Sim. Porque ele faz a comparação, assim, o jogador sai barato do Fluminense, o Flamengo quando vende caro, isso. Caso do Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, etc. E aí tem dinheiro para buscar o jogador do Fluminense que saiu barato. Daí a um tempo, esse jogador acaba indo no Flamengo. Já tem comentário. O pessoal na redação ontem já comentava. O próximo é o Luiz Henrique, que o Flamengo vai buscar. Porque tem essa distância do preço que o Flamengo vende os jogadores formados por ele e em relação ao Fluminense. Aí craque forma em Xerém, né? Acaba mudando até o slogan nesse sentido, que é muito mais uma provocação da torcida, uma provocação. mas que o Flamengo tem usado isso no mercado, né? Mas é uma situação assim. E eu acho até que o risco da provocação até parece que o Flamengo não forma, né? Porque se a gente observar o time titular do Flamengo, o Flamengo também forma muitos jogadores. Também as vendas que fez. Sim, exato. É que o Flamengo não tem a necessidade de ficar vendendo esses jogadores tanto assim. E olha a contradição, olha o contrassenso. Não tem essa necessidade porque recentemente, por exemplo, vendeu Paquetá e Vinícius Júnior. E ajuda muito a montar time. Renier, Paquetá e Vinícius Júnior. Pedro, em relação ao gol, como é que está essa situação? Ainda está no mercado buscando um goleiro e a própria situação do Diego Alves hoje no clube, qual é? Bruno, situação, o Flamengo busca sim um goleiro, até abertamente o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já deixou isso até bem claro. Busca um goleiro, ele não diz assim com todas as letras que busca um goleiro titular. Ele argumenta que o Flamengo perdeu 2 goleiros no início do ano, o Gabriel Batista e também o César, né, que eram goleiros ali, terceiro, quarto goleiros.
Então ele argumenta que perdeu e aí está buscando por isso. Mas o fato é que o Flamengo detectou que tem insegurança e irregularidade dos dois goleiros que tem como os dois principais no momento, o Hugo, titular, e o Diego Alves, que era o antigo titular, agora é o reserva. Então busca sim um goleiro. O Santos é aquela situação, o Flamengo inicialmente acenou ali com 2,5 milhões de euros ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense bateu nos 3,5 milhões de euros. O Flamengo teve uma possibilidade ali de chegar a 2,8 milhões, 3 milhões de euros e está mais ou menos nessa situação. Tem o prazo da Libertadores até o dia 2 de abril e está nesse banho-maria. Vamos ver se de repente o prazo ali acelera essa questão do Santos. Sobre o Diego Alves, enfim, todo mundo sabe que o Diego Alves é um goleiro histórico do Flamengo, tem muito tempo de casa já, desde 2017, um goleiro bem respeitado no clube, tem personalidade forte e óbvio que aos 36 anos, com todo esse currículo, ele não está satisfeito em ser o reserva do Hugo nesse momento. Eu acho que nenhum jogador ficaria satisfeito no momento e o Paulo Souza já deixou claro aí pelas escalações que ele é o segundo goleiro no momento atrás do Hugo. Então é essa a situação, ele não poderia ficar satisfeito no momento. O Flamengo tem que contornar, é do jogo, situação de vestiário também é para ser contornada, faz parte, né? Então o Flamengo tem que gerenciar essa situação. Não é muito fácil, né, Bruno? Um goleiro ou uma geração, como tem o Flamengo, muito vitoriosa de 2019, ao ponto de você fazer aos poucos a substituição no time natural da vida, da carreira, você passa por processos de desgaste. Então é mais ou menos a situação que o Flamengo tem enfrentado no momento, como já passaram outros times. O Corinthians com aquela geração de 2012 também é um pouco complicado. O Flamengo sabe que enfrentaria em algum momento isso, está enfrentando no momento com o Diego Alves. Do Corinthians é bem emblemático mesmo. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? O movimento tá grande aí atrás, hein? É só turista ou tá rolando alguma coisa aí em frente ao Maracanã, hein? Não, movimentação de alguns torcedores assim buscando ingresso e o pessoal faz muito exercício aqui também. E tem os turistas que aparecem por aqui, camisa da Seleção Brasileira, todo mundo aparece aqui para visitar o Maracanã. Tá bom, valeu, Pedro. Até mais. Obrigado, hein? Valeu, abraço. Essa é um processo, como o Pedro falou, natural, que tem que ser feito com o maior cuidado, mas também pensando em manter o elenco sempre forte, né? Essa questão do gol que ainda não parece totalmente resolvida no Flamengo. Eu acho que o Hugo está tendo a oportunidade de afastar qualquer tipo de fantasma, porque ele está tendo sequência longa de jogos. O grande fantasma para ele tem sido ele mesmo, né, Bruno? Assim, ele não garante a posição. E isso, é claro, assim, isso o Paulo Souza não vai... O Flamengo não vai aceitar. Assim, vai contratar. Mas a oportunidade não dá para falar que não foi dada, não foi oferecida. A gente já está entrando em abril. Então, assim, é uma pena. Porque ele tem todas, diria o Deva Pascovitch, todas as ferramentas para ser um belíssimo goleiro. Mas ele não agarrou. Então, talvez seja... Talvez nunca agarre, talvez precise de tempo para amadurecer, porque o goleiro demora mais do que os outros jogadores, né? Jogadores de meio, ataque, defesa. Agora, é estranho a gente falar do fim do Diego, né? Porque não tem tanto tempo assim, o Diego estava jogando e muito bem. E como titular. Só que eu entendo também que a idade vai chegando e que às vezes o Paulo Souza não vê nele os requisitos necessários para ser goleiro por toda a temporada. E um goleiro como o Diego, já descreveu bem o Pedro, no banco de reservas, ali o tempo inteiro, tudo isso não é bom. Acaba dando trabalho. Bom, vem aí a decisão. Galera, o Paulo Souza deu a oportunidade para o Diego naquele jogo contra o Resende. Vocês lembram, né? Foi 2-2 o resultado. Os 2 gols que o Flamengo sofreu foram com falhas terríveis do Diego Alves. Cara, ele falhou grotescamente, né? E com isso, o Hugo ganhou mais ainda status de titular no Flamengo, né? E o Flamengo deve acertar a contratação do goleiro Santos a pedido do Paulo Souza até sábado. Tem que inscrever ele até sábado na Libertadores, que é dia 2, para que ele possa jogar pelo Flamengo já na Libertadores. Então, galera, anota aí, até sábado esta negociação será concretizada. O Flamengo deve comprar o goleiro Santos do Atlético Paranaense. Quero que você comente aqui no nosso vídeo,
deixe o seu ponto de vista. Você é a favor da contratação do goleiro Santos, do Atlético Paranaense, sim ou não? Beleza? Galera, sempre aqui ligadinho para trazer as notícias do Mengão para vocês. Assim que o Flamengo anunciar o goleiro Santos, vou trazer mais vídeos. Então peço aí a você que seja inscrito aqui do canal e deixe o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu, galera. Fui!